Nós vamos continuar nosso estudo hoje, trabalhando com as doutrinas essenciais da fé. Queria chamar aqui hoje ao João Cardoso. Ele vai estar compartilhando conosco. Que Deus possa usá-lo com graça, com unção, e que ele seja a boca de Deus, né, no nosso meio. Amém. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmão. Amém. Pai, Senhor, irmãos, quero agradecer ao Senhor, né, primeiramente, por nos dar essa oportunidade. Agradecer aos pastores por esta confiança, né, que nos está nos dando no dia de hoje. Nós vamos falar um pouquinho de regeneração hoje, irmãos. É uma doutrina, igual o pastor falou, são vários elos, né, que estão sendo unificados, juntados, se torna uma corrente. E hoje nós vamos falar um pouquinho. E eu espero a Deus que eu possa ser usado por Ele aqui, né? Que não seja eu, mas seja o Espírito Santo a ministrar no coração dos irmãos. Amém? Porque é assim, eu estou muito contente com Jesus, irmãos. Porque essas oportunidades que nos são dadas, nós temos que louvar ao Senhor. Nós temos o temor e o temor de Deus, né? Muitas vezes vem o nervosismo, às vezes, mas aí o Espírito Santo vai aquietando o nosso coração, né? E ele vai ministrando o que a gente tem para passar para a igreja. Porque eu, João, eu não tenho nada a oferecer a vocês, mas o Espírito Santo que habita neste lugar, ele tem muito a falar conosco nessa noite, amém? Então, irmão, a palavra regeneração é latina e significa renascer, nascer de novo, gerar outra vez, ou mesmo que haja alguma dúvida sobre o significado da palavra regeneração, não deverá haver nenhuma sobre a expressão nascer de novo, né, nascer outra vez, um novo nascimento. Quem nasce nesse mundo nasce espiritualmente morto, precisando por isso nascer outra vez de um novo pai e uma nova família, que quer dizer que quer ter vida eterna e se tornar um filho de Deus. Então, irmãos, nós temos um exemplo assim bem claro do novo nascimento, uma pessoa assim que nasceu de uma forma sobrenatural. Nós podemos ver assim um exemplo claro, Paulo, que era Saulo. A Bíblia diz assim, então, que Saulo, ele cria e acreditava numa doutrina. Ele acreditava, ele era um fariseu, era um homem que conhecia da palavra, era um exímio conhecedor da palavra. E quando vem a palavra de Jesus, vem a nova palavra, ele achou que era uma seita, era uma doutrina que estava vindo contra tudo aquilo que ele tinha aprendido. E a Bíblia diz assim, então, que ele começa a perseguir os cristãos de uma forma sobrenatural, irmãos. A Bíblia diz, então, que ele começa a pegar esses cristãos, a querer matar homens, mulheres e crianças, porque ele cria naquilo que ele aprendeu. E ele acreditava naquilo de uma forma sobrenatural. A Bíblia diz que ele pede autoridade, né? Ele pede carta para as autoridades, para que ele possa ir buscar e ir atrás dos cristãos, né, em Tarso. Mas nesse caminho ele tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro com Deus. A Bíblia diz então que ele cai, que ele fica cego, né, fica sem enxergar. Diz que ele é levado para a rua direita, ele fica 3 dias sem enxergar, sem comer, só orando, irmão. E ali Deus começa a trabalhar no coração deste homem. A Bíblia diz então que há um profeta, Ananias, que Deus visita este homem e vai até Saulo. Porque ele está na rua direita, eu preciso que você vá até lá. E a Bíblia diz que ele vai até lá. E quando chegando lá, mas ele fala, Senhor, esse aqui tem perseguido o teu povo. Esse aqui tem matado o teu povo. E eu vou orar por esse homem, porque este aí é um vaso escolhido por mim. É um homem separado por mim. Eu quero que você ore por ele. A Bíblia diz então que ele ora por Saulo. Cai as escamas, ele se converte, ele é batizado no Espírito.
E aí, irmão, há uma conversão de 360 graus na vida deste homem. De perseguidor, ele se torna perseguido. Então aí, isso é o nascer de novo. A santificação, ela anda muito junto com o nascer de novo. Mas o nascer de novo é uma coisa muito rápida, muito instantânea, muito ligeira na nossa vida. A santificação nós vamos buscando dia a dia para que chegamos, a um varão perfeito e quando vem a ressurreição nós vamos ao céu. Mas o novo nascimento é essa transformação quase que de imediata, muito rápida. Você tem que ter mudanças muito rápidas na tua vida. Então, um grande exemplo aqui para nós é Paulo. Mas o que eu quero falar para vocês, o que Deus me colocou no meu coração, irmãos, eu quero que vocês abram suas Bíblias em Atos capítulo 10. Deus falou muito comigo em questão de nascer de novo, de ser um novo homem nessa palavra. Eu vou adiantar porque nós vamos ler alguns trechos que diz assim, O centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona no dia, viu claramente, teve uma visão, um anjo de Deus que se dirigiu para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, o que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e esse com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Então aqui nós temos Cornélio. A Bíblia foi bem clara aqui que ele era um centurião, da corte da Itália, então ele não era um judeu. Ele tinha homens debaixo do seu poderio, da sua autoridade. E ele não era um judeu, ele não servia, Nós temos o conhecimento, então, que o país dele, o povo dele, servia a outros deuses, adorava outras imagens. Mas este homem, a Bíblia diz então que ele estava orando. Irmão, e quando a Bíblia diz que ele estava orando, ele estava com um propósito. Ele tinha um propósito, o porquê dele estar orando. Todos esses dias, a esta hora, ele estava jejuando porque ele tinha um propósito, irmão. Por isso que ele estava fazendo. Mas o que me chamou a atenção é que ele era aquele que botava a ordem diante dos judeus, é aquele que acompanhava aqueles que buscavam os tributos. Mas a Bíblia diz assim, então, que a Bíblia não revela, mas ele conhece teu conhecimento, provavelmente porque ouviu Jesus, ministrar, porque ouviu os milagres de Jesus, os apóstolos, mas esse homem nasce de novo, se converteu. Esse homem, ele ressurgiu novamente, porque ele para de adorar, ele para de adorar as imagens, ele para de adorar aquilo que o povo dele cria e começa a adorar o que o povo judeu cria. E o mais interessante, a Bíblia diz assim, que ele fazia esmolas. Ele ajudava os judeus necessitados, irmãos. Agora, veja bem, se este homem não nasceu de novo, se esse homem não teve uma regeneração, eu não sei quem teve. Porque ele, ao invés de oprimir o povo de Deus, ele começa a ajudar, ele começa a fazer esmola. Ele começa a ver os que têm necessidades e começa a ajudar este povo. E ele era tão convertido que a Bíblia nos revelou aqui que o anjo aparece a ele e relata a ele algo. Quantos de nós estamos dentro da igreja há muitos e muitos anos, buscando ao Senhor, nós não temos essa experiência que este homem aqui teve. Mas por que ele teve?
Porque verdadeiramente ele abriu o coração para o Senhor. Ele nasceu, ele falou, eu quero isso para mim. E não pensa que era fácil, porque alguns judeus não queriam ministrar para os estrangeiros. Não queria levar esta palavra. Mas de alguma forma ele buscou fielmente, crendo que isso ia acontecer na vida dele, irmãos. E nós que estamos na igreja, nós que somos cristãos, nós temos que ter a fé que este homem teve. Nós temos que buscar a fio, a intimidade com Deus, como este homem buscou. Para que nós possamos ter essas experiências que este homem teve. Para que nós possamos ajudar o nosso próximo, como ele ajudava o próximo que estava a ele. E olha que não era nem do país dele. Mas ele estava olhando com os olhos espirituais, ele se converteu, ele nasceu novamente. Por isso que ele fazia dessa maneira. Porque ele acreditava naquilo que estava sendo ensinado, ele tinha que fazer. Mas o mais interessante, vamos lá. E no dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu os céus abertos, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, e no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz, não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher aos céus. E aí eu pergunto para os irmãos, Pedro, discípulo de Jesus, andando com Jesus, estava com Jesus, viu os milagres de Jesus, e aí ele tem uma revelação dos céus, e Deus dá uma ordenança para ele, e aqui é bem claro, ó, que ele fala para o Senhor, não, Senhor, eu não vou comer isso aí, isso é impuro e imundo, eu nunca comi, eu não vou comer. E a Bíblia diz que por 3 vezes a voz falou com ele. Então eu vejo assim que o Pedro estava num processo de regeneração. Pedro estava precisando nascer da água e do Espírito. Pedro estava precisando ter a mesma conversão que Cornélio teve, o centurião. Porque ele questiona aqui. E fala, eu não vou comer. Eu não vou comer coisas imundas. Mas por quê? Estava enraizado, irmão. Estava nas entranhas dele o judaísmo, as leis mosaicas, os costumes judeus. E ele não queria se apartar destas coisas. Ele não queria se livrar dessas coisas. É como quando nós estamos na igreja, nós temos buscado ao Senhor, nós temos procurado ao Senhor, mas muitas vezes nós estamos cheios de rapinas, cheios de coisas, e nós não queremos nos libertar desses costumes nossos. Nós não queremos ser libertos verdadeiramente. E aí nós ficamos questionando a Deus, mas por que tem que ser assim? Por que tem que fazer assim? Por que a Bíblia fala assim? Por que a Bíblia nos conduz assim? Porque a Bíblia, ela é o livro sabedor de todas as coisas, porque esta é a palavra do Senhor, e se nós verdadeiramente queremos nos converter e servir ao Senhor, nós temos que seguir este livro, sem questioná-lo. Mas eu vejo, então eu comecei a fazer esse paralelo entre Pedro e Cornélio. E eu comecei a ver que Pedro ele era muito resistente em muitas coisas. E aí, então, nós continuamos aqui, no versículo 17.
Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam na porta, e perguntando pela casa de Simão, e chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe, olha o que acontece aqui, irmão, interessante. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E aqui novamente o Espírito Santo, antes que Pedro fosse fazer algum questionamento, ele já avisou. Ó, está vindo 3 homens aí te buscar. Quando eles chegarem aí, eles te chamarem, você vai sem questionamento. Porque eu os enviei, eu mandei eles vir te buscar. E muitas vezes Deus fala assim para nós, vai na casa do irmão orar, lá vai ajudar o irmão que ele está necessitado, vai suprir a necessidade do irmão. E a gente faz igual Pedro. Faz que não está ouvindo a voz do Senhor. A gente faz como se não fosse com a gente. E essa palavra, ela tem me corrigido, tem falado muito no meu coração. O que nós temos feito? O que a igreja tem feito pelo seu próximo? De que maneira ela tem ajudado os que estão necessitados? Porque o momento de ajudar é agora. A Bíblia diz, né, que quando José foi para o Egito, Potifar, quando ele chegou na casa de Potifar, ele fez a casa de Potifar prosperar de uma maneira sobrenatural. Teve o sonho, né, Faraó, e revelou-a. E Deus revelou a José o sonho. A Bíblia diz então que José vai até, né, chamado, e revela o sonho. 7 anos de abundância vai ter. E 7 anos de fome vai ter. Então, faz assim, Faraó. Guarda, junta, estoca, deixa lá. Porque vai vir a fome. Não é isso? Eles guardaram. Quando veio a fome, eles supriram as necessidades, não só do povo egípcio, mas dos circunvizinhos. E foi assim também que o Egito enricou. Porque ele vendia, outras pessoas de fora vinham buscar. Mas e se Faraó falava que nada, vamos gastar, vamos esbanjar. O país está passando por uma dificuldade violenta. Mas eu creio e eu acredito, pela palavra do Senhor, que muitos empresários, muitos profissionais liberais, muitas donas de casa, muitos pais de família, Deus falou, poupa, guarda, vigia, segura. Por quê, irmãos? Porque hoje, se você tiver uma reserva, você pode suprir as necessidades de alguém que está muito próximo de você. Mas o momento de ajudar é esse. Mas eu não posso ajudar que o país está... irmão, mas essa reserva que você tem, o que você guardou, é uma reserva. Já está falando, é uma reserva. Mesmo que você a usá-la, você não vai padecer necessidades. Você não vai padecer. E você pode ter certeza que Deus vai te prosperar 10, 100, 1000 vezes mais depois. Então, quando eu começo a ler esta palavra, eu vejo, e aí Pedro, na impulsividade dele, e Deus vai falando com ele, vai direcionando ele. E aí, então, no versículo 19, diz assim, no 21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse, sou eu a quem procurais. Qual é a causa que estáis aqui?
E eles disseram: Cornélio, o centurião, o varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Aí vamos lá no versículo 24, irmão. Versículo 24 diz assim: E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes, amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostou-se aos seus pés e o adorou. Mas Pedro, levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali havia juntado. Vocês lembram que eu falei que Cornélio tinha um propósito? Aqui está o propósito. A Bíblia diz então que Cornélio chamou toda a parentela, a família, e chamou os seus amigos mais íntimos. Pedro, quando entrou, falou que tinha muitas pessoas, muitas gentes ali dentro, muitos estavam reunidos ali naquele lugar. E o mais interessante, que nós vemos a conversão e o nascimento de Cornélio. Aquilo que Cornélio recebeu, estava recebendo, ele queria compartilhar. Ele queria passar para os seus parentes, para os seus amigos mais íntimos. Ele tinha que compartilhar, dividir aquilo, porque era uma coisa boa. Era uma coisa maravilhosa que ele estava adquirindo. E ele percebeu, e ele falou: não, isso tem que ser compartilhado, isso tem que ser passado, tem que ser levado para todos. O André pregou sobre células, sobre o evangelismo, sobre corpo, membro. A célula é isso. A célula é você convidar o seu parente, o seu amigo mais íntimo. Mas João, eu convido, eles não vêm. Vocês lembram, no começo da palavra, Cornélio estava orando há algum tempo. Ele fez um propósito com Deus, que naquela hora ele estaria orando, jejuando, provavelmente por essas pessoas. Se você quer que o seu parente, se você quer que o seu vizinho, seus amigos mais íntimos, vem para a igreja, participa da sua célula, comece a jejuar por eles, e orar por eles, e pedir, porque aí Deus vai falar: eu tenho ouvido as tuas orações, eu tenho visto o que você tem feito, e eu vou enviar. E Ele envia, e Ele manda, porque Deus tem poder para fazer estas coisas. Talvez nós duvidamos, mas Ele tem poder. A palavra é bem clara aqui, ó, que Cornélio estava com toda a sua família, ele estava com seus amigos mais íntimos. Então as pessoas que ele mais gostava estavam ali, e ele queria que todas elas fossem salvas. Era isso que Cornélio queria. Ele entrou num propósito com Deus. Não foi assim de uma hora para outra, irmãos. E isso que começou a me chamar a atenção. E eu falei: que maravilha, que coisa tremenda. E aí no versículo 28 diz assim: e disse-lhes, olha o que Pedro fala, irmão, no versículo 28. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu juntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame como um imundo. Lembra então da visão que ele teve? Irmão, se o Espírito Santo não ministra no coração de Pedro, se vai falar com ele, você acha que ele ia lá pregar para os gentios? Vocês acham, irmão, que ele ia aí? Mas olha o que a palavra nos falou aqui. Olha o que ele começa a falar. Aí eu começo a ver a regeneração de Pedro. A transformação de Pedro.
Pedro, lógico que Pedro cria na palavra. Ele andava com Jesus. Nós cremos na palavra. Mas algumas coisas a palavra vai nos libertar. É pelo ouvir a palavra que muitas coisas começarão a mudar na nossa vida. Ser transformado na nossa vida. Mas nós precisamos ouvir a palavra. E crer na palavra e ter fé. Para que as coisas comecem a mudar. E aí então, no versículo 29, pelo que sendo chamado vim sem contradizer. Olha o que Pedro falou. Vocês me chamaram, eu vim sem contradizer, eu nem tutibiei. Óbvio que não, o Espírito de Deus falou, vai vir 3 pessoas aí, você vai com eles. Porque sou eu que estou enviando. Já precisa ele falar, eu não vou. Aí ele fala, no 29. Pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Perguntou, pois, por que razão mandaram me chamar? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e está na casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E, abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme a obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começou pela Galileia, e depois do batismo de João, que pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude. Aí no 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. Este ressuscitou Deus ao 3º dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos, e juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crerem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. E respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Então aqui eu vejo a grande regeneração e transformação
na vida de Pedro. Mas o que me chama a atenção aqui é o quê? Quando Cornélio começa com este propósito, então estavam aqui, a Bíblia nos fala que estavam todos reunidos ali. E Pedro começa a ministrar as maravilhas que Jesus tinha feito. Olha, Jesus veio desde a Judéia, a Galileia, e ele veio pregando, e ele veio ensinando essa nova palavra. E houve muitos feitos, milagres, pessoas foram libertas, e Pedro foi ministrando, Pedro estava ministrando para aquelas pessoas. E de repente, aquelas pessoas que Cornélio convidou, ali estavam os seus parentes, seus amigos íntimos, o que aconteceu? Foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. Cornélio alcançou o objetivo que ele queria. Conversões. Então eu vou te falar algo, irmão. Se você está orando pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu primo, pelo seu vizinho, não desista. Daqui a algum tempo eles podem estar aqui na casa do Senhor. Porque essa é a nossa obrigação dos que nasceram de novo, dos que é uma nova criatura, dos que ministra essa nova palavra. Porque assim como nós alcançamos e fomos convertidos, nós temos que nos colocar no lugar dessas pessoas que não são e ter o desejo gigantesco que elas sejam ministradas como nós fomos ministrados, como nós alcançamos a Jesus. Então nós temos que, fielmente, irmão, temos que buscar que os nossos parentes, amigos mais íntimos, vizinhos, estejam na casa do Senhor. Porque era isso que Cornélio estava buscando, irmão. Porque quando nós lemos aqui que ele juntou, a palavra é bem clara, os seus parentes, seus amigos íntimos, é porque ele já tinha um propósito, ele estava orando com essa intenção. Ele estava querendo isso. E muitas vezes nós achamos que isso não vai acontecer. Quantas pessoas eu já ouvi falar, não, mas eu já preguei para o meu irmão. Mas eu já preguei para o meu pai, eu já preguei para o meu sobrinho, e eles não vêm. Você orou alguns meses, jejuou alguns meses por ele, entrou num propósito com Deus pela vida desta pessoa? Porque Cornélio, a Bíblia diz que aquela hora, ele estava orando, ele estava pedindo. E aí o interessante é que quando Pedro vê as pessoas falando em língua, e aqueles judeus convertidos que estavam com Pedro, falou, vamos batizar. Eles vão descer as águas. Vamos batizar, porque eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus, então vamos batizar eles nas águas. E aí começa a regeneração de Pedro. Sabe por quê? Se você vai no capítulo 11, Pedro tem que prestar contas ao Sinédrio. E aí quando Pedro chega diante do Sinédrio, mas vocês batizou os gentios? Como assim, Pedro? Mas foi a mesma coisa que aconteceu conosco, lá em Atos capítulo 2, que nós estávamos orando, e veio o vento veemente, e todos nós fomos batizados no Espírito Santo, saímos falando em línguas. E a Bíblia diz que Pedro prega para 3 mil almas se convertem. E aí você vê a mudança, a regeneração, a transformação. E aí entendeu. Porque muitas vezes estamos na igreja, irmãos, estamos buscando o Senhor, e muitas vezes parece que nós não estamos entendendo o que o Senhor Jesus está falando conosco. Mas o que Ele está falando conosco nesta noite é que nós temos que verdadeiramente ser novas criaturas, nascer novamente. Nós temos que verdadeiramente ministrar esse evangelho, seja para quem for. Se o Senhor, você orou, você está jejuando, o Senhor vai te enviar. E vai lá, irmão, e ministra, porque almas vão ser alcançadas. Então vamos dar um exemplo do Sérgio. Quando eu cheguei aqui em Regente Feijó, comecei a frequentar a igreja, a filha do Sérgio, ela não frequentava a igreja, né?
E eu creio e acredito que eles estavam orando já há algum tempo e pedindo para que este feito acontecesse. Talvez aos olhos de algum parente dele, algumas pessoas, isso seria impossível. Mas Deus foi enviando as pessoas, e Deus foi o corpo, os membros se juntaram, porque nós precisamos estar juntos. A igreja, o corpo, precisamos estar juntos. E pessoas começaram a orar, pessoas começaram a ajudar, e nós começamos a ver a transformação. E nós vimos ela e a Natália sendo batizada esse final de semana que passou. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. Mas por que ele fez isso? Porque algumas pessoas tinham propósito sobre a vida dessas pessoas. Estavam orando, estavam jejuando, estavam buscando e pedindo para que elas pudessem estar na casa do Senhor. E isto aconteceu. Isto foi um feito, e nós nos alegramos. E a igreja se alegrou, porque houve festa no céu. Almas se renderam ao Senhor. Pessoas nascendo novamente, sendo gerada. Porque, irmão, um novo nascimento, gerar de novo, isso não foi gerado no coração do homem, no seu coração, no meu coração. Foi gerado no coração de Deus. Desde a fundação, né? Desde que quando Deus começa a formar, isso já estava gerado no coração dele. Isso é a capacidade de Deus fazer isso. Um novo nascimento. Não o meu e não o seu. E quando estas coisas acontecem, nós temos que glorificar e exaltar ao Senhor. E aí eu quero, já está para encerrar, eu vou falar para a igreja. O pastor tem colocado alguns propósitos da igreja. Ele colocou alguns propósitos na questão dos cursos, e isso tem acontecido. Glórias ao Senhor por isso. Alguns desses cursos teve até suplentes, né? Mas louvamos ao Senhor que o objetivo foi alcançado. Amém, igreja? Porque os cursos estão aí, estão sendo dados, e as pessoas estão participando. Mas nós precisamos entrar em comunhão, toda a igreja, e nós temos que pôr objetivos. Quais os objetivos da igreja? Quais são os objetivos que a igreja tem? E quando o corpo se junta para orar por esses objetivos, eles vão ser alcançados. E a igreja vai ser abençoada, toda a igreja. Alguns objetivos, que nem o nosso país está passando por um momento muito difícil. Precisamos estar junto à igreja, orando para que o país volte a andar, as coisas voltem a funcionar. O país andando, os estados vão andar, os municípios, as cidades vão começar a andar novamente. Mas para que isso aconteça, a igreja tem que ter o objetivo de estar orando por estas causas. Eu tenho lido um livro de intercessão, e eu tenho visto que é como, às vezes o pastor já falou aqui, é como você estivesse gerando uma criança, você sente as dores. E todas as vezes que eu tenho orado na nossa nação, eu tenho sentido uma angústia, uma dor muito grande pelas coisas que têm acontecido. Irmãos, eu nunca me envolvi em política. Poderia ter sindicalizado lá no ABC, mas eu nunca me envolvi em política. Mas eu vejo que o que nós estamos passando é devido à minha negligência. É a negligência de alguns de não querer se envolver. E aí chega num caos que está. Então nós temos que ter os objetivos. Vamos orar pelos irmãos que estão necessitados de um emprego na igreja. Vamos pôr nos nossos objetivos. Muitas pessoas precisam de emprego, estão necessitados de um emprego. Mas se a igreja se unir, juntar e começar a orar nesse propósito, as portas vão se abrir, irmãos.
Porque nós não podemos olhar com os nossos olhos carnais por o que está acontecendo, mas nós vamos olhar pelo espiritual. E Deus vai fazer e vai mudar. Porque eu acredito que era assim que Cornélio olhava. Ele não olhava para a situação, são romanos, italianos, meus parentes, tudo italiano, eles não vão servir a esse Deus único. Eu acho que não. Provavelmente, a Bíblia não relata, mas eu estou dizendo, talvez eu vou orar, e eles vão se converter. E mais, quando os meus parentes se converterem, meus amigos mais íntimos vão se converter também. E ele começou a orar, propósito. Então a igreja, pondo esses propósitos, se cada um de nós orarmos, Deus abençoa, abre portas de emprego para os que estão desempregados na igreja. Deus, toca no coração desse povo que está conduzindo esse país. Se cada um de nós começarmos a fazer isso, são muitos gravetos juntos. E vai aquecer, vai ter um fogo gigantesco e as coisas vão mudar. Mas nós temos que ter propósitos. E eu quero assim louvar ao Senhor por essa noite, pela vida de cada irmão. Que os objetivos dos irmãos que estão aqui, aqueles que não têm todos os seus parentes na casa do Senhor, que possa, num tempo bem prévio, eles estarem sentados aqui nesses bancos, adorando ao Senhor junto conosco, louvando ao Senhor. Amém. Amém, Maria Ângela. Amém. Ore ao Senhor. O povo vai vir. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, irmãos. Novo nascimento, como nós ouvimos nesta noite, é o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Deus falou com Jeremias, com Ezequiel, com Isaías, que um dia este milagre aconteceria. Amém? O João narrou mais especificamente o caso de Cornélio, mas a Bíblia está cheia de exemplos, o Novo Testamento. A história da igreja está cheia de exemplos de como pessoas que tinham um espírito morto, adormecido, como essas pessoas renasceram em Cristo Jesus. Amém? Uma curiosidade interessante, que quando nós nascemos, uma das primeiras coisas que nos foram dadas pelo nascimento biológico foi um corpo. Posteriormente, a nossa alma, o nosso espírito foi se desenvolvendo. Demoramos ainda bastante tempo até entendermos quem somos. Mas no nascimento espiritual é diferente, né? Deus nos dá, primeiramente, um espírito novo. E o corpo novo somente após a ressurreição, contrariamente ao nascimento biológico, não é? Assim que receberemos um corpo novo somente quando a redenção se completar. Então a Bíblia toda trata do plano redentivo de Deus. Aqui nas quintas-feiras nós temos usado cada quinta-feira para abordar um aspecto do plano redentor de Deus, né? E hoje vocês ouviram sobre o novo nascimento, ou regeneração. Essa palavra regeneração que o João citou
ela é uma palavra de origem latina, né? E que quer dizer nascer de novo. E é aquilo que os profetas se referiam a isso, que Deus um dia nos daria um novo coração, um novo espírito. E isso foi através de Jesus Cristo. Amém? Então, só para resumir, o autor do novo nascimento, quem é? Deus. O agente, quem é que age para nós nascermos de novo? O Espírito Santo. Qual é o meio que o Espírito Santo usa para nos dar o novo nascimento? A palavra de Deus. E que instrumento ele usa para nos dar o novo nascimento? A fé em Cristo. Amém? E em que se baseia o Espírito Santo para nos dar o novo nascimento? O sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? E uma mensagem urgente e importantíssima que a igreja precisa levar nos seus lábios. Necessário vos é nascer do Espírito. Pedro estava pregando o Evangelho quando Cornélio e toda a sua casa receberam a vida que está no Espírito Santo. Mas eles tiveram que ouvir falar primeiro de Jesus. Amém? Então, não há novo nascimento se não houver essa sequência de pré-requisitos que eu acabei de mostrar para vocês e que o João narrou muito bem no caso da história de Cornélio. Tá? Cornélio, que era um homem muito piedoso, mas não era nascido de Deus. Ele era muito religioso, mas não havia nascido de Deus. E a piedade daquele homem foi notória diante de Deus. E Deus, então, como vocês ouviram a história, mandou aqueles homens irem buscar a pessoa que poderia pregar, né? Porque o meio que Deus usa para dar um novo espírito, um novo coração, é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, sem o Espírito Santo, ninguém nasce de novo. Amém? Então, louvado seja Deus, que Deus possa encontrar muitos Cornélios aqui na cidade de Presidente Prudente. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar. E nós vamos orar também, vamos clamar ao Senhor pelos enfermos. Amanhã nós vamos marcar com o médico a cirurgia da minha mãe. Provavelmente tenha que fazer essa cirurgia logo. E nós estávamos orando pelo Haroldo, né, que sofreu uma cirurgia do coração hoje. O Haroldo é esposo da irmã Maria Helena, né? E recebemos há pouco uma notícia muito triste de que ele não resistiu à cirurgia. Ele faleceu há pouquinho tempo. A hora que nós chegamos aqui, a Iveta teve uma notícia de que até aquela hora ele não havia saído ainda da cirurgia. E aí daqui a pouquinho chegou uma outra notícia de que ele faleceu, né? Então nós vamos pedir ao Senhor que Ele possa estar fortalecendo a Maria Helena, a Ariane, que é filha
do casal e que eles sejam fortalecidos. Amém? Que elas sejam consoladas e que a igreja seja um instrumento de Deus na vida da Maria Helena nesse momento tão difícil, né? Amado Deus, em tudo e por tudo nós te louvamos pela tua palavra, pelo caminho aberto pelo Senhor Jesus, para que nós possamos ter uma nova vida. Senhor, manifesta o poder do teu Espírito para curar enfermos, ó Pai. No nome de Jesus, colocamos a vida da minha mãe em tuas mãos, nesta cirurgia que ela vai precisar fazer. Pai, nós sentimos muito a partida do Haroldo e agora nos resta abençoar a vida da Maria Helena, da Ariane, pedir que tu cerques estas vidas com a consolação do teu Espírito Santo, Senhor. Cuida destas vidas, ó Pai, que o teu Espírito Consolador possa abrandar a dor, o sofrimento que elas estão sentindo neste momento, Senhor. Que tu tenhas misericórdia, ó Deus, e que soberanamente tu possas abençoá-las no momento da dor. Pai, que tu estejas presente com a tua igreja, trazendo a tua graça, trazendo o teu amor, trazendo a consolação do teu Espírito Santo. Nós abençoamos a tua amada igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Queridos irmãos, que a paz do Senhor possa nos acompanhar. Amém.